A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Tenho um breve testemunho aqui para contar para vocês. E hoje, separando aqui um versículo bíblico, lembrei-me de uma história em que, em outro tempo, eu e minha esposa estávamos na missão lá em Porto Velho, fazendo a obra no centro de recuperação. E um dia eu levei uma mensagem a respeito de salvação e uma interna, era um centro feminino, uma interna foi muito tocada ali pelaquela palavra que foi ministrada. E ela entendeu que o que existia de mais de precioso na vida dela era o nome dela estar escrito no livro da vida. E mesmo que se acontecesse alguma situação, ela saberia que em Cristo Jesus ela estava salva. E o que acontece? Essa pessoa era uma pessoa faccionada, ela tinha um ponto de drogas e antes de ela ser internada nesse centro de recuperação, toda a droga que ela tinha, passou uma pessoa lá, roubou a droga dela e ela acabou tendo que pagar, essa dívida a qual ficou para aquele que estava responsável de cobrar ela. O fato que era o seguinte, quando ela vai para o centro de recuperação, ela devia e isso atormentava ela, mas ela sabia que a culpa não era dela. Em outro momento o recado foi dado a ela, olha, nós sabemos que foi você que usou, foi você que consumiu e você vai ter que dar conta de tudo isso que foi perdido. E ela internada, sabendo que a droga tinha levado ela a uma situação de decadência moral, de uma decadência espiritual, ela está agora disposta a encontrar Jesus. Hoje, para a honra e a glória do Senhor Jesus, essa mulher, ela é uma missionária, ela tem um ponto de culto na casa dela. E o interessante, sabe o que é? Que a confirmação de que essa palavra de salvação entrou no seu coração foi que quando um dia ela sai para buscar remédio para algumas internas da casa do centro de recuperação, num ponto de apoio, ela retornando com esses remédios para o centro de recuperação. Algumas pessoas encostam numa moto, dois homens encostam numa moto, um desce da garupa e engatilha uma pistola e diz para ela, eu não falei para você que ia cobrar pedra? E ela disse, eu já falei para vocês que a minha vida mudou, eu entreguei a minha vida ao Senhor Jesus. Eu já contei que não foi eu que consumi e já falei que foi uma pessoa que passou lá, roubou e levou toda a droga, mas é o seguinte, a minha vida está entregue ao Senhor Jesus. O que vocês fizerem hoje ou agora comigo, eu sei para onde a minha alma vai, eu estou em Cristo. E aquele homem, ele reteve a sua arma, guardou e sem entender muita coisa, ele montou na garupa da moto com seu parceiro e foi embora. E numa outra semana que a gente chega lá para fazer a obra, ela conta esse testemunho, pastor, aquela palavra mexeu comigo, a partir dali eu tinha certeza, a convicção que estava salvo, independente de qualquer coisa, e aí eu confiei a minha vida ao Senhor Jesus. E o que eu quero deixar para você aqui, Marcos capítulo 16, verso 15, e ele disse, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Irmãos, sem distinção de raça, de cor, eu quero que você entenda que o Senhor, Ele tem por preciosa cada alma, seja de um drogado, de um traficante, de um morador de rua, na vida de uma pessoa que necessita. E você não sabe se essa pessoa, ela tem um chamado e se ela tiver a oportunidade de ouvir a palavra e então entregar a sua vida ao Senhor Jesus, você foi aquele que foi usado por Deus para que essa vida mudasse e pudesse ter salvação em Cristo. Então, essa palavra de encorajamento, deixa Deus te usar e prega a palavra em todo lugar que você for. Amém? Deus abençoe.